aula síncrona, né? Eu sei que é cansativo e ainda mais que essas aulas começam bastante cedo e tal. Então, eu fico feliz aí que vocês tenham ficado até agora. Antes de a gente começar a aula, então, em processo de fabricação mecânica, a gente já está terminando esse assunto de novo, que é essa parte de conformação mecânica. Então, a gente precisa fazer mais uma avaliação, pelo menos é a minha sugestão, né, de que para a gente finalizar essa parte, porque a próxima semana a gente já começa com a parte de usinagem. Então, eu não sei se vocês acham que fica provas demais, se vocês querem juntar mais de um conteúdo, por exemplo, processo de fabricação mecânica e usinagem na mesma avaliação. Eu prefiro fazer as coisas separadas, mas está aberto aqui a negociação. Então, se vocês tiverem algum tipo de sugestão aí, fiquem à vontade, tá, gente? Deixa eu só colocar a presença do Thiago e da Lidiane, que veio um pouco depois aqui, da aula passada. Só um minutinho. Beleza. Então tá, na última aula a gente conversou sobre os processos de laminação, estampagem e forjamento. A gente viu lá, vamos recapitular hoje um pouquinho do que a gente viu na aula passada, mas a gente entrou um pouco mais a fundo nesses processos aqui de conformação mecânica. Hoje a gente vai ver a trefilação e a extrusão, e aí a gente fecha, como eu falei, esse conteúdo de conformação mecânica. Ah, professor, tem mais processos? Tem uma infinidade de processos aí de fabricação mecânica que daria para a gente explorar aqui, dariam diversas aulas, mas, de novo, né, não é o objetivo a gente entrar assim tão a fundo nesses processos. Então, vocês têm que ter uma visão básica e entender da onde é que vem as peças que a gente utiliza no nosso dia a dia e como isso é importante e como é que isso é aplicado dentro das indústrias, né? Eu vejo mais ou menos dessa forma. E, enfim, caso vocês forem trabalhar futuramente nas empresas, tal, vocês tenham que se deparar com esse tipo de processo, automatizar algum tipo de processo, utilizando sistemas elétricos, né, e eletrônicos. Então, vocês sabem pelo menos o que são esses processos. Pelo menos é a experiência aí que eu tenho com as aulas que eu estou passando para vocês. Então, a gente viu lá que a laminação, o processo no qual a gente está modificando a geometria e as dimensões do corpo metálico pela passagem entre dois ou mais cilindros laminadores. A gente viu isso na última aula, né? Então, existe uma diminuição lá da seção transversal que vai acarretar no comprimento e na largura da peça. Essas deformações, elas são do tipo plástica e elas são provocadas pela pressão do cilindro sobre o metal. Vai ter lá um arraste por atrito. Então, um fator muito importante que a gente está falando ainda de deformação plástica aqui, né? A gente sempre quer deformar os metais plasticamente para que eles não retornem ao seu formato anterior ao processo de conformação. Então, ele tem que receber a carga e ficar naquele formato que foi determinado. Isso aqui a gente viu na última aula, então, o laminador, né, que são os rolos aqui de metal extremamente duro, onde passam uma chapa metálica por dentro, eu vou diminuir a seção transversal dela e vou aumentar o comprimento e a largura dela. A gente falou, então, que a região de trabalho da laminação é justamente essa região aqui plástica, né? Então, antes do meu limite de resistência, de ruptura do meu material, mas depois da minha região elástica. Então, tem uma região de trabalho ideal entre o ponto A e o ponto B aqui. Então, onde a gente ainda não tem, enfim, deformações muito próximas do limite em que eu vou rasgar o material. É claro que quando a gente está projetando esse tipo de sistema, a gente, né, nem sempre os cálculos vão chegar, existem diversas formas de calcular isso, né, mas vão chegar da forma otimizada. Então, com certeza já aconteceu de se fazer processos de conformação no qual o material veio a rasgar e aí precisa ser feito algum ajuste, alguma coisa nesse sentido. A gente viu lá o processo de estampagem, que faz a conformação da superfície por uma deformação localizada, produz chapas e folhas. Os esforços são flexão, compressão, cisalhamento, estiramento, etc. Então, a estampagem vai variar de acordo com o processo, com o produto, mas eu tenho diversos esforços que estão acontecendo no meu material.
Então, um exemplo aqui da estampagem, né, onde eu tenho uma punção, um disco, eu tenho lá a prensa com as suas chapas, uma matriz, e eu vou lá e vou bater no meu material e vou fazer a conformação dele. A gente viu aqui que a gente pode conformar panelas desse tipo, né? E outros laterais de carro e outros produtos comumente utilizados no nosso dia a dia. A gente viu também que a estampagem não necessariamente ela acontece de uma forma só. Eu posso ter vários processos de estampagem para eu conformar devagarinho o meu material até chegar no meu produto final. E por fim, a gente viu na última aula também o forjamento, que é uma deformação volumétrica do bloco de metal, de variadas ali formas, com grandes deformações plásticas pela ação de tensões compressivas diretas. Então, aqui eu já estou falando de deformação plástica maior, e aqui eu já estou utilizando golpes batero, que são os martelos, ou continuamente através de prensas hidráulicas. E pode ser num sistema aberto ou fechado. E aí eu tenho forjamento a frio, a quente e a morno, a gente falou, então aqui eu trouxe essas imagens como exemplo, né? Então, aqui o forjamento a quente, então eu tenho aqui um martelo que vai bater aqui nesse material, aqui tá, né, ele está rubro, então justamente no forjamento eu quero que o meu material crua bastante, mas eu tenho que fazer alívio de tensões, tem vários problemas que surgem aqui, formação de oxidação, carepa, então, assim sucessivamente. Então, para a aula de hoje, a gente vai ver sobre o processo de trefilação, trefila, a abreviação. Então, é um processo em que a gente vai obter produtos com seção de geometria diversa pela tração desse produto por uma matriz que vai definir o perfil do trefilado. Vamos entender como é que funciona isso. É tradicionalmente realizado a frio e proporciona um encruamento enorme do meu material. Então, quando é a frio, vai encruar o material. Alguém lembra o que é um encruamento? Ninguém, pessoal? Eu acho que o material ele fica mais quebradiço, menos dúctil, né? A gente vai ter o material vai ficar extremamente duro, né? Então vai ser difícil de eu estar, por exemplo, se eu vou começar, uma trefila também pode ser feita de forma sequencial. Então, vou começar num processo de trefilação, se ele encruar demais, eu não vou conseguir fazer o próximo processo. E aí eu faço um recozimento para aliviar as tensões internas do meu material. Então, mas tradicionalmente a gente faz pequenas reduções de seção por passe. Produz peças com excelente qualidade superficial dimensional, e aqui, o recozimento intermediário é necessário quando a queda de ductilidade associada ao aumento da resistência provoca a queda de conformabilidade. Então, aqui tem mais uma palavra aí nova que eu não lembro se eu comentei com vocês, que chama conformabilidade. Então, conformabilidade é a facilidade que eu tenho de estar conformando aquele material. Então, justamente como o colega falou, quando o material fica muito encruado, a minha conformabilidade cai muito. Eu não consigo mais trabalhar com esse material. Os esforços das máquinas e equipamentos são muito grandes, porque cai a ductilidade e vai aumentar a resistência do meu material. Então, eu vou lá e faço um recozimento intermediário, no qual eu esquento meu material até uma determinada temperatura e deixo com que ele esfrie devagarinho. E aí, os grãos eles vão se reordenar dentro do meu material através desse tratamento térmico, e isso vai fazer com que eu tenha um alívio de tensões internas, então. Então, o processo de trefilação tradicional tradicionalmente é desse tipo aqui. Então, eu tenho aqui uma área de seção redonda aqui maior, um diâmetro maior, eu vou passar aqui por dentro de uma fieira, um fio, e ele vai sair com uma seção transversal menor, uma área menor e um comprimento maior. Como é que eu faço? Eu tenho aqui experiência com, de novo, né? Eu sempre acho que trago aqui a indústria de joalheria da minha irmã, porque trefilação é muito utilizado lá eles chamam de fieira, inclusive. Então, para eu dar a primeira passada de metal pela fieira, eu pego o meu metal e eu limo a ponta dele e aponto esse metal, daí eu consigo fazer com que ele passe por dentro da fieira. Veio com um alicate aqui na outra parte, e puxo esse fio aqui, ele vai ficar bem comprido, ele vai esquentar, ele vai ficar mais duro, e ele vai diminuir o diâmetro dele. Então, muito comum fazer isso lá com fios de ouro, fios de prata, com latão também. Então, a fieira, é claro que quando a gente está falando de um processo de joalheria, eu sempre falo isso, né? São processos mecânicos muito pequenos, né? Então, não é em larga escala, né? É em pequena escala. Então, a fieira é uma coisa pequena, que tu prende com uma morsa e tal. Quando a gente está falando em escala industrial, por exemplo, uma empresa que produz encordoamento de guitarra e que utiliza esse tipo de processo, são máquinas enormes, gigantescas, né? Então, não é um operador que vai com um alicate puxar o fio lá para diminuir a seção transversal dele.
Não, é todo um processo automatizado. Então, eu tenho lá uma zona de deformação plástica, que pode acontecer, eu tenho o movimento do fio, vou ter lá a tensão de tração. Então, eu estou tracionando o fio para que eu tenha um processo de compressão no fim aqui. Justamente com essa minha ferramenta, que tem esse formato aqui. Então, uma ferramenta de metal extremamente duro, e justamente essa seção aqui está sendo deformado plasticamente. Se eu for uma seção transversal muito pequena e eu puxar demais, pode arrebentar, né? Eu posso ter o cisalhamento do meu fio aqui, e ele pode vir a arrebentar. Então, tem todo um processo de cálculos que se faz para dimensionar esse tipo de processo. E aqui tem vários tipos de matriz, vários tipos de fieiras. Ó. Então, consigo fazer peças quadradas, né, peças mais retangulares, fitas, por exemplo, maiores, menores, aqui, peças aqui também quadrada, aqui com essa outra geometria, tipo um losango, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, eu consigo, a partir de uma barra redonda, fazer uma barra quadrada, por exemplo. Basta eu passá-la por dentro dessa ferramenta. É claro que isso é feito de forma suave, né? Ou fazer através de uma chapa mais quadrada ou uma fita, alguma coisa desse sentido aqui. Então, grandes esforços são submetidos nessa ferramenta aqui, né? Nessa ferramentaria. Então, o processo de fabricação disso aqui também é muito delicado, né? Tem toda questão de resistência do meu material, tem várias questões aqui que estão envolvidas. Eu consigo também fazer uma trifilação de um perfil tubular vazado. Então, se eu tiver uma matriz interna, aqui dá para ver bem aqui, ó, com o que chama de mandril flutuante porque eu consigo avançar ou recuar ele. Então, eu consigo, através de um tubo, fazer com que eu reduza a seção transversal desse tubo e aumente o comprimento dele. Então, eu consigo fazer diversos perfis vazados no meu processo de trefilação também. A matéria-prima da trefilação são barras e tubos que são extrudados, não ferrosos, ou laminados, então ferrosos e não ferrosos, decapados e limpos, com uma qualidade superficial controlada e geralmente, tradicionalmente, recozidos, porque ele passa por esse processo de extrusão ou laminação anterior que vai encruar o material. Preciso aliviar as tensões internas, vou fazer o processo de recozimento. Então, notem que aqui já tem algumas coisas que encarecem esse processo. Então, eu preciso de temperatura, a temperatura está atrelada a um alto gasto de energia elétrica, eu preciso de forças altas. Então, são processos que, tradicionalmente, eles são caros. Mas como eu consigo produzir uma grande quantidade de produtos, eu diluo esse custo e acaba tendo produtos finais mais baratos. Produtos, então, arames, fios finos, barras, perfis diversos, tubos. Então, aqui tem exemplo de tubos vazados que eu consigo adquirir através do meu processo de trefilação e são utilizados largamente na indústria em diversas aplicações. Inclusive, esse tipo aqui, que é um tubo que tu faz a rotação enquanto está tracionando ele, bem mais complicado de fazer, mas também é possível. E aqui tem uns outros exemplos, né? Aqui, no caso, tubos vazados, né? Sendo esses tubos aqui, quadrados, aqui, essas seções quadradas, largamente utilizadas aí na indústria metal-mecânica, né? Para construção de componentes, enfim, em diversos tipos. A matéria-prima para a ferramenta em si, então, posso ter diamante, né, que são para fios com diâmetros menores de 2 milímetros, então o meu material é aquele diamante sintético, na verdade, né, não é o diamante mesmo, né, então é um diamante feito lá a partir de carbono, pressão e tal, um diamante sintético, ou metal duro para fios maiores do que 2 milímetros. E eu tenho máquinas de trefilar, como eu falei, então existe lá uma desbobinadeira, porque o meu fio está enrolado numa bobina. Aí eu puxo isso, né, com uma roldana, vou conduzido pela roldana, passo lá para uma fieira, vou passar pelo primeiro anel, que é um tirante com fio deslizante, então tudo isso aqui está sincronizado, né? Então eu reduzi um pouco aqui essa área da seção transversal. Depois eu passo pela segunda fieira, reduzo mais, passo lá pelo segundo anel e vou bobinar isso do outro lado. Então esse é o processo de fabricação tradicional de fios, de arames, de encordamento de guitarra, assim sucessivamente. Então eu consigo diminuir em várias passes a minha seção transversal e eu tenho diversos componentes intermediários, como esses tirantes aqui, para fazer o tracionamento desse fio, para poder puxar esse fio aqui. Aqui tem um exemplo de máquina de trefilar, então aqui, ó, por exemplo, aqui onde está a ferramenta e aqui onde tem essa bobina que está puxando o meu fio, aqui tem a outra ferramenta. Então, entrou de um lado aqui, né, eu tracionei, fiz aqui a redução da área da seção transversal, aqui eu vou fazer a próxima redução, muito provável que tenha um tubo, uma bobinadeira dessa aqui também lá do outro lado que está puxando o fio e assim sucessivamente vai acontecendo.
Aqui tem uma outra máquina, então, com diversos rolos intermediários com fios muito menores. Gente, conseguimos entender trefilação? Todo mundo, alguém tem dúvidas? Tranquilo, né? Então, de novo, para vocês terem conhecimento de como funciona um processo de trefilação. A extrusão, então, eu trouxe aqui ela voltada para a engenharia mecânica, metais, mas é muito utilizada para a parte polimérica, então. É um processo no qual a gente modifica ali a geometria e dimensão de um corpo metálico pela sua passagem por uma matriz que confere uma forma e dimensão final. Produz produtos com comprimentos limitados ao volume do tarudo de partida, então vamos ver que é diferente da trefilação. Então pode ser a quente, então grandes reduções de seção em uma só etapa, usando a maioria dos processos ali para obter produtos semi-acabados, como barras, perfis e tubos. E a frio, então, com pequenas reduções de seção em vários estágios, utilizando para obter peças de maior precisão. Então, a extrusão ela pode ser de diversos tipos, né? Então, por exemplo, a extrusão direta é o movimento do material extrudado no mesmo sentido de avanço do êmbolo. Então, na extrusão é um pouquinho diferente. Então, enquanto que na trefilação eu estou puxando o meu material, na trefilação eu estou comprimindo ele. Então, eu tenho uma matriz, que eu vou colocar um metal dentro dessa matriz, pode ser um polímero também, e eu vou aplicar uma grande carga com o meu pistão aqui nessa parte esquerda, e vai fazer com que o meu material ele escoe aqui para dentro desse canal aqui, que é um pouco, né, que eu tenho uma dimensão aqui, um diâmetro menor do que o meu diâmetro inicial aqui. Então, de novo, eu estou fazendo um processo de redução da seção transversal, mas aqui eu estou fazendo um processo de compressão. Então, é bem diferente da trefilação, no qual eu estou tracionando o meu material. E, então, está limitado ao tamanho, ao volume dessa câmara aqui, na qual eu faço o meu processo de extrusão. Então, é um processo bem mais limitado, tem suas aplicações muito mais específicas. E tem um processo inverso, no qual o movimento do material é no sentido contrário ao de avanço do êmbolo. Então, eu tenho um êmbolo aqui que está empurrando para a esquerda e o meu material está vazando no centro do êmbolo para o lado direito. Então, imaginem fazer isso aqui com uma peça de metal a frio. Então, as cargas aqui, elas são muito altas, né? E tem diversos problemas que vão surgindo aqui de encruamento, de formação de camadas aqui que não são as ideais. Então, é um processo bem restrito na utilização dos metais, com suas aplicações muito específicas. Mas ainda assim é um processo que é utilizado. Em polímeros, não. Em polímeros já é muito mais difundido esse tipo de processo. Porque um polímero tu não consegue fazer, por exemplo, um processo de trefilação, puxar ele vai se romper. Então a gente vai lá e faz um processo de extrusão. Então, eu tenho lá diversos componentes. Então, aqui é um exemplo onde eu tenho um cilindro que está sendo pressionado aqui. Aqui eu tenho meu material que está escoando por dentro aqui, então, desses anéis que vão conferir ele a sua dimensão final. E aqui tem uma outra abertura desses anéis aqui, que vão, então, conferir essa geometria final do meu processo. Então, perfis extrudados, eles já são um pouco diferentes, ó. Então, eu não conseguiria fazer isso daqui através de um processo de tração, de trefilação. Por exemplo, um perfil desse daqui, que tem esses sulcos aqui nas suas laterais. Então, as aplicações desse tipo de processo já são um pouco diferentes. Eu já consigo obter esse tipo de material aqui. De novo, eu posso ter matriz dentro e fazer um material vazado. Então, aqui como está sendo usado tubos, né? E eu posso automatizar o processo de extrusão, então utilizando sensores, atuadores e sistemas de controle, sensores de temperatura, de pressão, força, sensor de deslocamento. Vou planejar esse processo através de CNC, por exemplo, assim sucessivamente. Então, todos esses processos eu consigo automatizar ele, contanto que eu faça o meu sensoriamento dos meus equipamentos. Gente, alguém tem dúvidas em relação a esses processos de fabricação? Bem tranquilo, né? Então, só para a gente ter um conhecimento. Então, os exercícios são esses: explicar como é realizado o processo de trefilação, a gente falou em aula, qual é a diferença entre o processo de extrusão direto e inverso. Dúvidas, gente, em relação a qualquer uma das duas aulas de hoje? Não, tranquilo, professor. Tranquilo, Gabriel. Beleza. Galera, então, mais uma vez, já falei.